É o seguinte, o nosso país sempre foi considerado um país de pessoas jovens, né? O Brasil sempre teve essa fama, né? Ah, um país jovem, mas a situação está mudando por diversos pontos positivos, amiga. A população está envelhecendo porque está com uma saúde melhor, as pessoas estão se cuidando. Sim. Né? Eu vejo a diferença, né, dos nossos avós para os pais mesmo, né? É diferente, graças a Deus, isso é bom, né, gente? Mas, ao mesmo tempo, com a população envelhecendo, novas categorias de trabalho vão surgindo ou a demanda vai aumentando. Por exemplo, o cuidador de idoso, a gente já conhece há muito tempo, né? Sim. Amigo, o que vai ser necessário? Hoje já é muito, já tem muita porta aberta para esse profissional. Mas o que vai ser necessário nos próximos anos é absurdo. Então, de olho já nas pessoas que hoje já trabalham e até os futuros profissionais, a gente vai conversar sobre esse assunto com ele, que entende tudo de direitos trabalhistas. Ele entende mesmo. Doutor Matheus, seja Tudo muito bom, bem-vindo. doutor? Bem-vindo. Obrigado mais uma vez pelo convite. A gente que Não, com agradece certeza. muito. Até porque é uma demanda que a gente precisa conversar, né, doutora? A gente sempre fala um pouquinho aqui na Band sobre a relação do envelhecimento do nosso país. As pessoas, graças a Deus, estão envelhecendo bem, mas também precisando de cuidados. Como que a gente pode pensar nessa questão dos direitos de quem contrata um cuidador de idoso? Que muitas vezes é uma coisa tão informal, às vezes, né, doutor? Ah, legal. Tá? São questões importantes e relevantes. E é um pouco diferente do que a gente já tratou aqui. Quando a gente tratava aqui, geralmente a gente direcionava as nossas informações, já que esse é um programa informativo, né, para o empregado, para aquele que era contratado. Porque aquele empregado de empresa, né, é uma relação entre pessoa física e pessoa jurídica. E espera-se que a pessoa jurídica tenha um preparo um pouco maior para a contratação de um profissional, né? Às vezes ele não tem um corpo jurídico, mas tem lá um contador que pode dar uma base. Mas esse assunto, sim, do cuidador é importante, além de relevante, ele é importante porque, em geral, ele se trata de duas pessoas físicas, né? É uma relação entre duas pessoas físicas. Uma pessoa que tem a necessidade para cuidar do próprio contratando ou o cuidado de um parente, de um ente querido e de uma outra pessoa que é contratada. E muitas vezes a falta de informação leva, sim, à informalidade. Né? A informalidade ou a contratação em uma maneira errada. Já que nós estamos falando entre duas pessoas físicas, que geralmente não tem um contador ou um corpo jurídico por trás, tem essa questão. Né? Então a pessoa acaba contratando um profissional para cuidar de si mesma ou de seu pai, acaba não formalizando essa relação, e isso que é relevante. Por que eu estou falando que essa questão é relevante? Porque hoje estão aumentando o número de ações na justiça para se discutir essa relação entre a pessoa física, cuidador, e a pessoa física, aquele que contratou para os cuidados. E muitas das vezes, posso dizer que a maioria das vezes, tem se declarado o vínculo empregatício dessa relação. Olha só. Doutor, agora para a pessoa que está contratando, né, como é que ele pode evitar responder na justiça? Claro, isso é muito importante, tá? Aquele que contrata um cuidador, ele está contratando uma categoria profissional. E a categoria profissional do doméstico. Por quê? Aquele que é contratado para trabalhar no âmbito familiar, ele é um empregador doméstico. Então, ele deve ser entendido como doméstico e respeitado todos os direitos domésticos. Ele vai ter o direito ao 13º, férias, todos os direitos do doméstico, inclusive as questões formais que o empregador doméstico tem obrigação, que é o cadastro no e-social, fazer toda aquela burocracia e comunicação para o governo. Nossa, mas é muita burocracia, né, doutor? Acho que para quem realmente está aí começando, né, ou quer fazer certinho, fica um pouco perdido, né? Por exemplo, se o idoso, ou aquele que contrata, ele tiver condições de terceirizar isso é bacana ou não? Ah, ele pode terceirizar, sim. Na verdade, ele pode contratar uma empresa que faça todo esse serviço, mas é muito caro. Tanto a contratação do profissional, do cuidador, quanto dessa empresa é caro. Pode contratar uma empresa para realizar todo esse serviço? Pode. Eu posso contratar a Mariana como MEI para fazer esse serviço? Veja bem, se eu contrato uma empresa que me fornece profissionais para realizar o serviço, tudo bem. Agora, se eu contrato a Mariana, a pessoa da Mariana, para fazer esse serviço e falo para ela abrir uma MEI, já tem aí um certo risco e, se não, uma fraude trabalhista. Então, é isso que a gente tem que ficar, e é sempre a tecla que a gente bate, não olhar na questão formal, mas sim olhar na questão prática, né? Se eu estou querendo contratar a Mariana, eu tenho que registrá-la como funcionária. Se eu estou contratando agora a empresa do
Lucas que vai me fornecer os cuidadores, tudo bem, eu posso contratar a empresa do Lucas que vai me fornecer os cuidadores, independente de quem sejam esses cuidadores, sem a pessoalidade. Então, pode contratar? Pode contratar a empresa. E, claro, sempre que você contrata a empresa, tem sempre o cuidado formal de a empresa estar respeitando os direitos trabalhistas e também o cuidado daquela empresa que está mandando um profissional que, de fato, cuide daquela pessoa debilitada, que eu acho que é a maior questão, né? Então, isso tem que ficar observado, sim. E sempre que se contrata um profissional, e agora eu estou falando até para o doméstico no total, mas principalmente para o cuidador de idoso, e o que a gente tem observado hoje nas reclamações, inclusive que tem gerado valores altos de condenação, é a questão da jornada de trabalho, tá? O cuidador tem uma peculiaridade. Quando eu contrato uma empregada doméstica para ir para minha casa, por exemplo, ela tem ali uma jornada limitada que é necessário para ela fazer as atividades domésticas. O cuidador, ele exige, geralmente, aquele que depende do cuidador, exige um cuidado 24 horas. É verdade. Então, eu não posso simplesmente contratar alguém para trabalhar 24 horas e deixar isso de maneira informal. Sim. O cuidador de idoso, assim como o empregado doméstico, ele tem direito às horas extras. Então, é muito importante que se defina, que se faça o controle de ponto, que faça a apuração dessa jornada. E é muito importante, eu volto a repetir o que eu já repeti aqui, Lucas, que se busque uma orientação, principalmente para contratar esse tipo de profissional. Procure um advogado, procure um contador que seja para tirar essas dúvidas, para que você faça as coisas de maneira formal. Já é um custo, né? É feio falar isso, mas é um custo. Claro. É um custo alto para que se você mantenha aquele ente querido, então você não pode lá na frente deixar margem para responder para uma ação que ainda fazendo aumente, tudo certinho não vai ter aborrecimento, né? Isso, aumente esse custo. É um pequeno trabalho no começo para depois você só ter paz e tranquilidade. Exatamente. Que eu acho que é o que mais todo mundo precisa, né? Então a gente indica aqui, até para você ter outras informações, o Instagram do Dr. Matheus, pode tirar dúvida com eles, tá bom? Com ele, tá? @adv, de advogado, né? ADV Matheus, com TH, Pereira. Coloca lá no Instagram que você pode conversar, tirar suas dúvidas com o doutor, que ele quer com certeza ajudar você. Doutor, obrigado mais uma vez. Obrigada, doutor. Agradeço, Sempre bom te receber.